terminando aqui uma petição que eu comecei a canseirinha dela ontem, porque era um caso complexo. Deu aqui pra vocês verem 19 folhas, não vou subir porque senão o nome do cliente aparece ali. Quando a gente conclui um caso complexo como esse, dá vontade de falar sobre o caso. Gente, deixa eu explicar a complexidade desse caso. Para vocês terem ideia, esse processo é um processo de 2013. Credo, Lorena, como assim um processo demorar tanto? Gente, infelizmente, às vezes as pessoas acham que acontece só com elas. Tem clientes meus que falam assim, não, mas tem 2 anos que esse processo meu tá na justiça. Infelizmente, tem casos que a gente não consegue nem entender, nem explicar direito por que o caso demora tanto. Porque são casos complexos, mas não precisava de demorar tanto, mas demora. Mas por que essa demora toda? Porque muitas das vezes a gente não encontra a outra parte do processo. E aí, nessa história de procura parte, localiza endereço, tenta citar essa parte, cada ida e volta vai 6 meses, 6 meses, 6 meses. E aí, de repente, passou-se 10 anos. Nesse caso... eu não sei nem que parte eu conto pra vocês, que eu acho mais interessante. Olha, tem alguns pontos interessantes desse caso. O primeiro deles é que é um cliente, que Deus o tenha, que ele já até faleceu. Hoje, os herdeiros dele que estavam no processo, então isso já fez um pouco a demora no processo também. Esse cliente foi o único cliente que eu tive até hoje, pelo qual eu me senti ameaçada. Ele já estava tão nervoso comigo, quando esse processo ainda assim tinha andado só 1 ano e meio, que eu penso que se ele não tivesse ido para Deus, de uma forma, talvez ele teria ido de outra. Porque se ele estivesse aguardando esse processo andar até hoje, gente, é capaz dele ter tido um infarto de tão nervoso que ele ficava, que por fim eu pedia pra ele ligar pro meu sócio, não ligar pra mim, por conta do tratamento que ele tinha comigo. Ele era muito nervoso e ele era grande e alto, e eu só lembro, como isso tem o quê, né, 10 anos atrás, eu só lembro de olhar pra mão daquele homem, olhar o tamanho que ele era e ficar com muito medo, quando o meu escritório ainda era lá no centro da cidade. Bom, e aí o que aconteceu, gente? O processo andou. Nós propomos esse processo inicialmente no juizado de pequenas causas. O juizado de pequenas causas se entendeu incompetente, declinou-se a sua competência porque entendeu que seria necessário fazer perícia. Nós entramos com esse processo na justiça comum, o processo começou todo de novo. Encontramos uma das partes para restituir os valores, né, dessa demanda, e essa parte não tinha interesse de jeito nenhum numa composição amigável do processo. Não encontrávamos a outra parte, e por conta disso, que eram 2 partes, né, e por conta disso, o processo demorou muito. Porque nós propomos a ação contra duas pessoas jurídicas e nós não encontrávamos a segunda pessoa jurídica. Quando eu, utilizando das minhas artimanhas de detetive, consegui finalmente localizar o sócio dessa pessoa jurídica, nós fizemos a citação dessa parte, né, intimar, ela tomar conhecimento da ação, e aí ela foi citada para manifestar, para se defender, e ela não fez isso a tempo. Então, ótimo, isso pra gente como advogado é muito bom, porque a pessoa jurídica nesse